Boa noite, meu nome é Rafael, eu sou editor do jornal Tribuna Universitária e hoje nós estamos aqui com o quinto debate da coluna Universidade e Realidade, cujo tema é os desafios dos colégios de aplicação das universidades federais no contexto de pós-isolamento social e antes da vacina. A coluna Universidade e Realidade, para quem está acompanhando, e para quem não está acompanhando também, precisa saber, é uma coluna do jornal Tribuna Universitária em que nós discutimos lá no jornal, através de textos que são publicados eventualmente no jornal que é online, e aqui semanalmente em lives, onde a gente elenca questões e situações, ambientes, setores das universidades, para fazer o debate a partir da realidade de quem trabalha nesse setor e da experiência dos convidados, da experiência profissional, pessoal e acadêmica, para fazer reflexões sobre a realidade da universidade, considerando, logicamente, o contexto da pandemia, mas também puxando um pouco a reflexão para um momento pós-isolamento social, que a gente deve começar a viver em breve, e também antes da vacina. É que depois que tiver a vacina, praticamente tudo volta ao normal, né? As aulas, as aglomerações, em tese. E a nossa preocupação é com esse período em que, após o final do isolamento social, após o final da quarentena e antes da vacina, como as universidades podem funcionar para continuar cumprindo a sua função social. Inclusive, se devem continuar funcionando ou não, né, os desafios que essa situação coloca para as comunidades universitárias. Nós já fizemos 4 debates, e esse é o quinto, e hoje o tema é voltado à discussão dos desafios dos colégios de aplicação, que são instituições de educação básica que as universidades federais mantêm em seus campi como laboratórios de pesquisa e também como para desenvolvimento da educação básica de diversas formas, né? As experiências são variadas. Nossos convidados hoje são a Camila Camilose Araújo, que é mestre em administração pública pela Fundação João Pinheiro, pedagoga e gestora administrativa do Centro Pedagógico da UFMG, que é o Colégio de Aplicação da UFMG. E também é membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial Inclusiva, o NEPED-CP da UFMG. E também temos como convidado, agora peraí que eu vou achar, o professor Paulo Roberto Jesus da Silva, Paulo Roberto Jesus Silva, que é pedagogo pela Universidade Federal do Maranhão, doutor em Educação e Ciências e Matemática pela UFMT, UFPA e UEA, e é professor do COLUM, da Universidade Federal do Maranhão. Ele é professor do Atendimento Educacional Especializado. Bom, nós vamos começar com a Camila, que é técnica administrativa e é pedagoga. Nossa coluna sempre busca trazer essa opinião, essa discussão a partir do olhar do técnico e também do professor, e no mínimo, né, a gente procura garantir essa diversidade. Nós vamos começar com a Camila, que vai ter 20 minutos para sua exposição, depois o professor Roberto, Paulo Roberto, e em seguida faremos a discussão, o debate a partir das questões que vocês podem colocar nos comentários do Facebook e também aquelas que surgirem aqui no momento da live. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite Camila, boa noite Paulo, e tem a palavra então a Camila para fazer as suas reflexões iniciais. Muito obrigado. Boa noite, quero agradecer aqui ao convite do Rafael. Boa noite, professor Dr. Paulo. A gente se conheceu, se não me engano, lá no CICEA, né, no ano passado, que é um seminário de colégio de aplicação, que acontece de 2 em 2 anos, e a gente esteve lá em Porto Alegre no ano passado, né, em novembro. É um prazer estar aqui, agradeço o convite e acho muito válido essas discussões, a gente conseguir parar um tempo e discutir essas questões. E aí eu
que eu trouxe aqui é um pouquinho do que tem sido a vivência e a realidade da UFMG, né, que é a universidade onde eu trabalho. Eu trabalho na UFMG desde 2014 e sou pedagoga e gestora administrativa no Centro Pedagógico, que é um dos colégios de aplicação que a gente tem no Brasil. Para quem não sabe, os colégios de aplicação foram fundados por um decreto de 1946. Eles tinham como intuito possibilitar, né, uma escola dentro da universidade, onde houvessem cursos de licenciatura, então tinha curso de didática, sociologia, filosofia, para que os próprios estudantes da graduação pudessem dar aula. Então é um colégio, é um campo de experimentação mesmo, tem uma portaria que rege o nosso funcionamento, que ela é portaria 959, e fala que os colégios de aplicação têm como premissa a inovação nas práticas de ensino e a formação docente. Só um panorama geral aqui para as pessoas. Tem gente que nunca ouviu falar do que é um CAP, né? Então, colégio de aplicação esse mais ou menos a explicação. E aí, na UFMG, eu estou lá no Centro Pedagógico desde 2014, tem sido um desafio, né? Essa pandemia pegou a todos de surpresa, e logo que a gente, antes de parar, antes de iniciar o trabalho remoto, foi instaurado um comitê, que é um comitê local de enfrentamento ao coronavírus, com membros da medicina, membros de unidades de graduação, da Prograde, de todas as pró-reitorias, com representantes de cada unidade, para pensar todas as ações diante daquele contexto que você apresentou. Lá em março, quando foram paralisadas as atividades presenciais, a gente tinha uma sensação de que ia retornar, que ia ser uma paralisação breve, né? 1 mês, 2 meses, né? Então, assim, a sensação era essa. Estou falando agora como TAG. Eu não faço parte desse comitê, mas eu estudo as questões do enfrentamento e do retorno no centro pedagógico. Então, a gente tinha essa pensamento de que ia ser uma coisa breve. E a gente viu que não foi. E aí, nós começamos, desde maio, um movimento de pensar se nós não vamos voltar, o que nós vamos fazer. E aí começou um movimento na UFMG para o ensino remoto emergencial. Então, a UFMG está trabalhando hoje em todas as suas frentes de trabalho para começar em agosto. As graduações voltam às aulas no dia 3, os cursos de graduação, e o Centro Pedagógico volta às aulas no dia 17 de agosto, no ensino remoto. E aí, para além disso, nós temos um comitê no Centro Pedagógico, é uma comissão que se chama Comissão de Desafios Sanitários para o Retorno Presencial, da qual eu faço parte, para pensar nos desafios para esse retorno, né? A gente não sabe até quando será esse ensino remoto. Quando a gente pensa que a vacina, quando sair, né, a gente não sabe qual que é o prazo disso, a gente vê os infectologistas falando de uma previsão de anos, né, aí até que se consiga uma vacina, mas quando a gente pensa que se não vai ter uma vacina, o que nós vamos fazer se nós precisarmos retornar, né, para a aula presencial, para o ensino presencial? Então, nós estamos pensando nesses desafios, e aí eu penso nessa equipe junto, a gente tem elencado alguns desafios, e nós temos conversado com pessoas da área, infectologistas, médicos, enfermeiros, biólogos, para pensar em todos os desafios que a gente tem à frente. Mas o primeiro que a gente elenca são os desafios sanitários. Eu não sei se vocês já viram, mas tem uma nota técnica já do Ministério da Educação que está sendo veiculada. Na verdade, ela ainda está em construção, que é sobre o retorno às aulas presenciais no contexto da pandemia da Covid-19. E, assim, ela é ainda muito superficial, fala um pouco desses desafios sanitários, mas a gente nem imagina ainda quais são todos os desafios, porque a cada hora a Organização Mundial de Saúde, o Ministério de Saúde, vem com novas notas, com novas informações. Então, do pouco que a gente sabe, nós já estamos pensando nos desafios sanitários, que são, assim, milhares, mas vamos pensar, dispor álcool em gel em todas as salas, em todos os ambientes. Então, para isso tem que ter um movimento todo local de aquisição desses dispensers, né, de onde colocar, qual a altura ideal, considerando que lá nós temos o público educação, ensino fundamental, então nós temos o público de crianças de 6 a adolescentes de 15 anos de idade, e à noite oferta educação de jovens e adultos.
Então, tem que pensar em todas essas questões. Assim, nós temos uma escola que funciona em tempo integral, acaba às 14h30, e a EJA, que entra com turmas de 18 e turmas de 19. Como que entre 14h30 e 18 eu vou fazer a asepsia local? Como é que vai ser a limpeza, né? Nós temos um cenário de recurso escasso para a educação. Nesse ano mesmo, a lei orçamentária anual ela foi aprovada com 30% reservado para ser aprovado depois, numa discussão em Congresso, finalmente foi aprovado, mas a gente já entrou o ano com menos 30%. E aí nosso recurso é mínimo, assim, com relação à limpeza. Nós temos pouquíssimas funcionárias da limpeza na escola, e a gente tem que pensar nesse desafio sanitário, como limpar entre um turno e outro. E aí, isso pensando no macro. Mas se a gente pensar que são crianças, como fazer asepsia local, porque elas se encostam, elas querem trocar contato, trocar objetos, então são muitos desafios. Então, bebedouros, todos teriam que ser adaptados para serem acionados pelo pé, né, ou outra forma. Um tapete que a pessoa pudesse chegar e lá, colocar o tênis ali e pudesse jogar ali uma água sanitária, alguma coisa assim. Então, desafios sanitários são os primeiros que a gente tem pensado. O que nós temos conversado é o seguinte: é difícil imaginar um cenário de volta às aulas sem a vacina. É muito difícil. Se isso realmente acontecer, nós teríamos que fazer voltar com medidas extremamente restritivas. Então, assim, no mínimo com rodízio de alunos. Não dá para a gente tem turmas de 25 estudantes, algumas turmas com 27, 28 estudantes. Então, como que coloca 25 pessoas numa sala, 25 crianças numa sala? Nossas salas não são tão grandes assim, então teria que pensar um rodízio, a gente teria que ver a questão de adequação da carga horária, que aí já entre outras questões, né? Esses desafios sanitários realmente têm nos ocupado mesmo, assim, pensamento. A UFMG tem uma equipe que é desse comitê de enfrentamento ao coronavírus, que já está pensando em protocolos de biossegurança. Então, essas discussões são assim, elas são semanais, né? Eles têm encontros semanais, para não dizer diários. Tem tido lives sobre isso. Se entrar lá na página do UFMG Coronavírus, tem muitas informações a respeito desse comitê que tem trabalhado arduamente nisso. E um dos desafios é esse. Nós até marcamos uma conversa com o infectologista da UFMG, professor Unaíta Pinambás, ele se dispôs a ir lá, para a gente conversar um pouquinho sobre esses desafios e tentar já fazer umas adequações, fazer umas aquisições, já com o recurso desse ano, que a gente possa usar quando a gente for voltar. Nós ainda não temos previsão mesmo desse retorno. Um outro desafio que a gente tem são os desafios tecnológicos, que ele se impõe agora nesse ensino remoto emergencial, e a gente acredita que ainda no retorno presencial também, porque se a gente fizer rodízio, nos dias em que os estudantes estiverem em casa, eles podem continuar tendo atividades de ensino remoto. Então, hoje, para a gente ofertar o ensino remoto, a gente teve que dispor de um edital, uma chamada pública, para empréstimo de notebooks. Nós estamos trabalhando em outros editais, porque não adianta o estudante ter um notebook e não ter internet, então a gente tem que oferecer banda larga para os estudantes. Estes desafios também nós temos pensado, são desafios que a gente... Por que a gente tem que pensar agora? Porque o processo de compras numa universidade é muito longo, é demorado, assim, né? Depende de uma série de questões, tem uma legislação própria para isso, e o retorno mesmo dessas compras não é tão rápido quanto a gente gostaria. Então, nós temos esses desafios tecnológicos que agora se impõem, nós temos os desafios pedagógicos, que aí eu não elenquei aqui por ordem de importância, tá? Mas não que seja mais importante que o outro, eu elenquei aqui de acordo com o que a gente tem conversado mesmo. Os desafios pedagógicos de saber, por exemplo, nós temos estudantes que estão em casa, nós estamos ofertando algumas apostilas de atividades nesse período. Nós temos estudantes que nós sabemos, elas não são obrigatórias até o início do ensino remoto emergencial. Então, nós temos estudantes que as famílias têm feito todas as atividades, estão usando os livros didáticos, e algumas famílias já disseram, olha, já acabou o caderno,
já usei o livro todo, e nós temos estudantes que nós sabemos que, assim, não abriram nenhuma apostila que foi disponibilizada no site do CP, do colégio. Então, são desafios, porque cada criança vai retornar de um jeito. Então, tem preparo, né? Tem que fazer ali um diagnóstico inicial para saber em qual fase que está de aprendizagem cada criança. E aí tentar e rever uma parte do conteúdo para que as crianças fiquem mais ou menos, né, no mesmo nível de aprendizagem do conteúdo que foi ensinado. Senão, nós teremos que ter vários mini grupos, e aí nós temos que pensar nisso, em grupos de trabalho individual, para tentar minimizar um pouco dessas diferenças, porque a gente acredita numa educação de qualidade, numa educação igualitária, em que todos tenham acesso a ela, né? Caso contrário, é violação de direito. Então, é o que a gente tem pensado aí dos desafios pedagógicos. E aí, dentro dos desafios pedagógicos, a gente não pode deixar de pensar que nós somos seres biopsicossociais. Então, nós temos hoje, eu nem sei agora qual que é o número aí, o último, mas nós temos aí 70 mil famílias que estão chorando a morte de alguém. Então, nós temos estudantes que, com certeza, perderam familiares vítimas do Covid, ou amigos, ou vizinhos. Então, nós temos que pensar nas questões psicológicas que esses estudantes vão nos trazer, né? Trabalhar a questão da perda e a questão social, né? Então, entrei nessa pandemia com minha família, com meu pai e minha mãe empregada, e aí saí dessa pandemia como, né? Assim, eu tenho conversado com algumas famílias e a gente tem visto muita dificuldade, muitos perderam emprego, alguns morando de favor, alguns tiveram que ir para o interior, para a casa de parentes, porque não tinham como se manter aqui. Então, como vai ser esse retorno? São várias questões que não são colocadas. Aqui eu elenquei os desafios sanitários, os desafios tecnológicos, os desafios pedagógicos, esses desafios que eu chamaria de psicossociais por hora, e nós sabemos que teremos muitos outros, assim, não são só esses, né? Nós ainda não conhecemos muito desse vírus, assim, já estão falando de recontaminação. Então, enfim, nós estamos lidando com o desconhecido, essa é a verdade, né? Mas a gente sabe que não vai dar para ficar parado até esse vírus ser contido, até, né, a gente conseguir uma vacina. Então, nós estamos trabalhando, pensando coletivamente no Centro Pedagógico e na UFMG, como que vai ser esse retorno. Então, por hora, em agosto, a gente inicia o ensino remoto emergencial. Essa comissão que está trabalhando, pensando aí os desafios para o possível retorno presencial, quando ele acontecer, não tem ainda uma previsão mesmo, isso depende, obviamente, das autoridades locais, né? Então, a gente tem que aguardar o que o governador vai falar, o prefeito vai falar, e depois, internamente, na universidade, né? Qual vai ser a decisão de um colegiado? Nós somos, né? As universidades federais são regidas, apesar de terem um reitor, por instâncias colegiadas. Então, até para o ensino remoto iniciar, as famílias às vezes têm dificuldade, mas por que está demorando tanto? Porque isso tudo passou pela escola, a escola criou diretrizes depois de muitas discussões, essas diretrizes são encaminhadas para os órgãos colegiados, depois que se discute lá, que tem uma aprovação, é que pode realmente iniciar. Tem um trâmite, e esse trâmite ele é um pouco longo, mas é isso que tenta um pouco garantir, né, assim, o trabalho que é feito dentro da universidade. Então, nós estamos pensando, não sabemos quando vai iniciar, mas nós já sabemos que temos esses desafios aí pela frente. Eu acho que é isso, espero ter contemplado aí todas as questões. Com várias questões que são importantes para o debate, e agora eu passo então a palavra para o professor Paulo Roberto de Jesus Silva, para ele fazer as suas considerações iniciais. Professor, tem a palavra, obrigado. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui com a Camila, com o Rafael e com a Fabíola no suporte. Quero agradecer o convite do jornal, na pessoa do Rafael, para pensarmos um pouco sobre
um momento que estamos discutindo e vivenciar, esperamos viver, né? Um momento de pós-isolamento físico, antes da vacina. Quero agradecer também a Deus por essa oportunidade. Eu dividi minha fala de 20 minutos, que eu vou pegar um cronômetro para marcar, porque eu sou professor, para marcar os 20 minutos. E eu dividi a fala em breves 5 momentos, mas o destaque mesmo são para os 2 últimos, e de uma forma que organizasse um pouco as ideias iniciais das quais a gente tem pensado. E, para os colegas que estão acompanhando a live, que tem deficiência visual, eu sou negro, tenho por volta dos 40 anos, cabelo baixo e estou vestindo uma camisa de cor cinza. Bom, também falando, no primeiro momento eu quero falar de onde falo, né, que é um pouco que foi nos proposto, a gente falar não necessariamente a partir da instituição, uma fala oficial, mas de onde nós falamos, né? Então, trabalho de algum tempo com educação, fazer um breve repercurso aí, de escola privada até a rede federal. Estava no Instituto Federal e passei no edital de redistribuição para o colégio de aplicação. Também quero aproveitar nesse primeiro momento da minha fala, prestar minha homenagem aos milhares de brasileiros que, infelizmente, perderam a vida, os sonhos, nessa pandemia, e as suas famílias, como a Camila bem destacou, estão enlutadas nesse momento novo e difícil. O segundo momento da minha fala, então, é só algumas delimitações para que eu possa dizer de onde falo, né? As delimitações. Na proposta, foi nos dito para a gente pensar livremente, a partir da nossa experiência, sem se preocupar em estar propondo respostas. Apesar de que o pensamento nosso, da educação, a gente acaba começando a pensar, a criar hipóteses do que fazer. E eu entendo também que vivemos um momento realmente de construir o caminho, caminhando, tomando como referência essa incompletude humana, que ficou muito evidente, né, que nós somos inconclusos, somos sujeitos que estamos em constante aprendizagens, e aí, a partir desse caminho sendo trilhado, eu quero pedir desculpas já de antemão por idas e voltas que a minha fala pode ocorrer. Porque o que acontece é que nós estamos em um momento de construção de um olhar, de um pensamento, de um entendimento. Beleza. E aí, no terceiro momento, como eu falei, os 2 momentos finais eu vou falar melhor o meu tempo. Seria uma visão do contexto por aqui, que eu sou professor do COLUM, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão, e eu sou membro do Comitê Operativo de Crise do colégio, que tem semelhança do que foi falado com a UFMG. Eu também tinha a mesma impressão, que quando nós paramos aqui no Maranhão, foi na Universidade Federal, no dia 17 de março. Aconteceu primeiro a suspensão das aulas presenciais, e em ato contínuo, eu creio que um dia depois, foi suspenso todas e qualquer atividade presenciais na universidade. E, por conta disso, foi muito repentino tudo o que aconteceu, e para a educação básica, esse movimento acelerado, ele causou algumas dificuldades de comunicação com os estudantes, porque havíamos planejado, quando acompanhávamos as notícias referentes à pandemia, comentamos que poderia acontecer uma suspensão de aulas, e o que a gente poderia fazer, pensando que seria um máximo 1 mês também.
E aí foi pensado algumas atividades para os estudantes estarem discutindo, mas isso eles seriam orientados, mas não deu tempo. Suspendeu a portaria da universidade saiu dia 16, dia 17 suspendeu a aula, e eu penso que dia 18 as atividades presenciais na universidade. Então, foi bastante repentino. Então, o Maranhão, ele viveu um momento dramático dessa pandemia. Não posso dizer que já está melhor, mas as estatísticas mostram que houve uma relativa estabilidade dos casos. A cidade de São Luís teve um bloqueio total durante um certo período, e agora está havendo a flexibilização das atividades comerciais ou das atividades econômicas, e o que a gente percebe é que há uma movimentação intensa na cidade. Parece, aqui, o comentário das redes sociais é que a pandemia acabou no Maranhão, em São Luís. E, assim, isso nos preocupa, porque nos primeiros momentos havia idas e voltas de informações, de posicionamentos de autoridades, e as pessoas não acreditavam muito bem no que estava acontecendo. E acontece que agora nós estamos numa flexibilização. A escola está planejando também um retorno remoto, com um novo calendário, e há uma nova proposta de calendário para a conclusão no ano de 2021, porque existe uma medida provisória que flexibilizou os dias letivos, né, a obrigatoriedade que a LDB estabelece 200 dias letivos foi flexibilizada, desde que se garanta as 800 horas mínimas de atividade de aula, né, atividades acadêmicas. Com base nisso, foi feito um planejamento, um calendário denominado calendário especial, que está previsto iniciar dia 17 de agosto. A escola conseguiu terminar o primeiro dos seus 4 períodos, faltou pouca coisa e vai ser... poucos professores não conseguiram concluir o primeiro período, então faltariam cerca de 600 horas a serem cumpridas, apesar de que a escola já cumpria mais de 800 horas. Então, foi feito um redimensionamento com previsões de datas e critérios de uso dos espaços da escola. Primeiro, somente atividades remotas e uma possível retorno parcial, os alunos divididos em salas, apenas vindo 2 dias por semana, depois de um certo tempo do ensino das atividades remotas, e dependendo do cenário de contaminação, foi pensado um retorno mais na frente, se for possível, com turmas com menos alunos, subdivididas, apenas duas vezes por semana, pensando naquela questão de espaço. Mas a gente tem muito a que falar ainda sobre isso, é apenas um preâmbulo. A Camila já explicou o que são os colégios de aplicação, não vou voltar nesse ponto. E aí eu entro nos desafios, e eu estou chamando de desafios, incertezas e esperanças. Na mesma linha que a Camila colocou, ela elencou 4 aspectos de desafios. As nossas, nós pensamos, são semelhantes, mas eu fiz uma lista, pensando na ideia de um pensamento, deixei fluir. Então, eu vou citar aqui alguns desafios que nós temos pela frente. Primeiro, realmente, diz respeito a priorizar a vida. Deixar bem claro nesse cenário conturbado de incertezas, que a vida deve ser priorizada. E que as tomadas de decisões, um outro desafio, as tomadas de decisões continuem democráticas e cientificamente acertadas. Apesar de que cientificamente, nós sabemos que a natureza da ciência é construção e, em algum momento, até ser refutado alguns conhecimentos, e é um processo meio de construção. Então, o que já se tem de conhecimento científico, embasar decisões democraticamente tomadas. E que as políticas públicas, um outro desafio seria
ajustar as políticas públicas a esse novo cenário. Por exemplo, existe uma proposta de liberação da internet para os estudantes das escolas públicas, que é uma necessidade, porque nós temos um país extremamente desigual e no levantamento do Colum UFMA, nós observamos que uma grande parcela dos estudantes não tem acesso à internet. Outros não têm acesso também a equipamentos. A universidade, falando de forma aqui informal, né, como eu disse no início, ela está trabalhando para a distribuição de chips com internet para os alunos. Aí fica uma outra questão, os alunos têm o celular, o smartphone, e nessa linha a gente já pensa, por exemplo, né, já as coisas vão se amarrando, nós estamos com um auxílio emergencial de R$600, 5 parcelas aos trabalhadores. É preciso pensar em um auxílio emergencial pedagógico, que oferte a internet, como está discutido na Câmara, mas também que oferte equipamentos, um notebook, um tablet, que tenham acesso às condições do ensino remoto. Então, é preciso, um grande desafio é o ajuste das políticas públicas. Um outro desafio é garantir, que é justamente o que Camila já falou, o atendimento aos protocolos sanitários, que são as condições objetivas para uma futura retorno presencial, ainda que parcial, ainda que os alunos mantenham dentro da sala de aula um distanciamento de 1,5 metro, com menos alunos, mas existem várias outras discussões, que já foi muito bem falado aqui anteriormente, como as questões de limpeza intensa, contínuas, bebedouros, ventilação, banheiros, álcool em gel, termômetros para aferição da temperatura dos alunos, entre outros protocolos, outras questões de um protocolo sanitário cientificamente elaborado. Um outro desafio é produzir coletivamente protocolos pedagógicos que não excluam os que são historicamente excluídos, por exemplo, os estudantes com deficiência. Então, pensar nesses protocolos pedagógicos e elaborar. Inclusive, nós estamos num momento de férias, porque até então nós não tivemos férias, está tendo reunião até agora, online, vários encontros, formação, mas nesse momento a gente tem começado a construir um protocolo pedagógico para dar conta de minimizar os impactos, de pelo menos diminuir a exclusão. Repensar, então, o outro desafio é repensar as concepções de prática de currículo, incluindo ministrar aulas, preservando os que seriam conteúdos essenciais, né, equilibrando o que seria um protagonismo dos estudantes, sem perder a nossa responsabilidade como professores. Então, lendo aqui, uma pergunta, né? Acho que a gente pode deixar aqui e a gente responde no final, né, Rafael? Então, assim, repensar o currículo. E aí, as escolas de aplicação é um cenário extremamente importante e válido para que a gente pense e desenvolva outras possibilidades. Por exemplo, o Colum, que eu também faço parte do departamento pedagógico, eu sou coordenador do Núcleo de Atendimento aos Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, o NAPNE, mas o NAPNE do Colum, UFMA, ele está também dentro da equipe pedagógica. E a equipe pedagógica propôs um projeto transdisciplinar para o desenvolvimento dos últimos 3 períodos, já aprovado pelo Conselho Superior da instituição. Nessa proposta, que é um grande desafio, o trabalho transdisciplinar, um grande desejo de muito tempo, surge como uma oportunidade de se fazer algo inovador e que possibilite aprendizagens significativas. Então, está se trabalhando nessa possibilidade de um projeto transdisciplinar que também repercuta e traga de volta as discussões que estão sendo travadas, né, nesse cenário atual. Então, repensar o currículo é um grande desafio. Repensar o protagonismo do aluno nesse ensino remoto, nesse retorno parcial, que o professor não iria mais ministrar aquele conteúdo integral que ele pensa,
mas que papel é esse que o professor vai estar fazendo? É importante. Esse protagonismo que eu queria destacar não pode ser uma delegação de responsabilidade exclusiva do aluno. Eu lançar atividade num ambiente virtual ou deixar atividades impressas e o aluno sem uma orientação, sem um suporte possível para esse momento, lógico, achar que ele deve fazer tudo só. E aí eu lembro dos alunos com deficiência com esse cuidado também. Um grande desafio também é a promoção de pesquisas. A gente precisa se envolver em pesquisas sobre nossa própria prática, sobre o que está acontecendo, tentando entender, tanto para dar respostas para o que nós estamos vivenciando, como até se projetar para um futuro que pode ocorrer novamente. Pandemias, infelizmente, nós sabemos que eram possíveis de acontecer, mas meio que a gente não esperava, né, da forma como foi, e a gente precisa pesquisar. Inclusive, eu e a professora Alessandra Barros estamos com uma pesquisa intitulada Tempo de Pandemia, Impactos e Desafios educacionais aos alunos com deficiência do Colégio de Aplicação, justamente pensando nisso, como é que eles estão percebendo esse momento, quais são os impactos em outras questões. E aí, há também um desafio que é equacionar os anseios, angústias e exigências dos pais em relação a um retorno ao antigo normal. Então, assim, alguns pais entendem, se preocupam com a saúde dos filhos, mas também eles primeiro que eles estão num grande desafio, né? De estarem com os filhos em casa, tentando fazer algo que eles não faziam, porque é função da escola, essa aprendizagem sistemática, esse ensino sistemático, mas também, às vezes, gera uma espécie de apreensão e pressão sobre as instituições públicas para retornar, principalmente quando se mostra várias vezes na TV que as escolas particulares estão desenvolvendo N atividades. E aí é importante que se trabalhe, converse, dialogue com as famílias, construa esse projeto, esse protocolo pedagógico, essa construção também envolva os pais, que eles sejam ouvidos e que isso seja equacionado. Um grande desafio também, então, se dá na formação continuada com emancipação dos professores e dos técnicos. Nós não estávamos preparados para a educação especial, esse é um discurso antigo, não estávamos preparados e agora surgiu para todos. Então, é um grande desafio pensar nessa formação continuada dos educadores, dos professores. Como fazer isso, quais são os limites. E aí reside uma outra questão, que é superar o distanciamento tecnológico de muitos profissionais. Muitos profissionais não utilizam ou não utilizavam com frequência ferramentas tecnológicas. Seriam quase que analfabetos digitais. E agora se deparam, né, com algo extremamente urgente. Então, como superar isso de uma forma equilibrada, pensando em uma formação integral, com a emancipação, e também no sentido de tentar reverter possíveis resistências desnecessárias ao uso dessas tecnologias, né, pensando nos limites. E um grande desafio também são muitos. Vencer as cobranças sociais e econômicas mais amplas. Superar a ideia de que nós, servidores públicos, professores das escolas públicas, não estamos trabalhando, estamos recebendo sem trabalhar. Então, às vezes, há uma ideia equivocada de um imaginário social que vinha sendo alimentado há muito tempo no Brasil, do trabalho do servidor público que não produz, que não, né? Então, a gente precisa combater isso. Os profissionais da saúde foram evidenciados, e com toda razão, né, do serviço público. É importante também que os trabalhadores da educação possam ser vistos como profissionais extremamente importantes num processo como esse, num país extremamente desigual. Como escola de aplicação, uma outra situação desafiadora são as preocupações e as pressões relacionadas ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Então, as autoridades perguntam, os pais perguntam, a sociedade pergunta, e os alunos do terceiro ano? E fica uma grande questão, que tudo isso está sendo pensado, discutido, debatido. Pensando aí no Colum, na UFMA, nós entendemos que o Enem é extremamente importante, mas a formação humana integral, ela absorve a discussão do Enem. Então, se a gente trabalha uma perspectiva de formação humana integral, também, o meu time disse que acabou meu tempo. Vou passar 5 minutos. É importante nessa educação de qualidade que sempre primamos e os colégios de aplicação sempre revelaram, essa educação de qualidade não se foca no Enem, né? E aí aprender refletindo e fazendo o ensino híbrido, futuramente, que é a discussão aqui do momento. Quando voltarmos, quando o isolamento físico não for tão necessário, ou não for possível mudar, né? Obrigado, Rafael, me deu um tempo aqui, gente. E aí, gente, são vários desafios. Outro, garantir o acesso de todos, já até falei anteriormente, às tecnologias e aos equipamentos. Refutar as comparações da escola pública com a escola privada. Nós temos não só condições objetivas materiais diferenciadas, como um público diferenciado, que são pessoas que geralmente a universidade fez uma pesquisa e revelou um dado muito importante: a maioria absoluta dos estudantes da universidade são de baixa renda. Então, às vezes tem acesso a internet 3G no celular. Celular quase todos têm hoje. Mas, às vezes, não tem como acessar o sistema integrado da universidade, que é o SIGA-A, no qual, onde o Colum disponibilizou alguns professores aulas, materiais. Então, são refutar essas comparações imediatas da escola pública. Até porque os colégios de aplicação, eles têm mostrado um trabalho relevante. E aí fica uma outra questão: como iniciar essas aulas presenciais com quadro reduzido de professores, considerando que vários são do grupo de risco. No Colum foi identificado que cerca de 25% dos professores são do grupo de risco. E alguns nem responderam o questionário. Então, a gente teria uma redução importante do quadro de professores. E como pensamos datas alternadas, como fazer com que os professores também tenham a sua carga horária assegurada, as condições de vida do professor. Vou dizer que o aluno vai 2 vezes por semana, o professor vai 5. Então, por isso também no Colum, o projeto transdisciplinar está se assemelhando com algo importante que nós pensamos, que é pensar na formação humana integral e pensar nesse retorno que vai incidir sobre áreas. Fica também como não aglomerar na escola, gente. Tem um horário de pico na escola, são 500 alunos rodando entre servidores e alunos. E mesmo a gente reduzindo a escola em 3 grupos, que a ideia é essa, nós teremos o quê? 150 pessoas circulando na escola. Ainda que na sala de aula eles vão estar separados, depois eles vão para os corredores. E existe horário de aglomerações. Então, é preciso pensar tudo isso, que é justamente como evitar o contato físico dentro da escola, porque a escola é o lugar inerente, o contato, a interação, é assim que se aprende, é assim que se vive. Então, esse novo normal que se vai vivenciar no retorno parcial tem que ser trabalhado, assegurado. E aí também como assegurar a participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência e assegurando suas especificidades, como reverter esse contexto adverso como a gente pode reverter em um contexto de esperança, né, de uma nova sociedade. Comentar o papel dos técnicos de educação, isso, muito bem. Muito bem. Certo. Estou quase terminando.
E aí, a partir disso, é o último ponto ainda da minha fala aqui, então, aqueles são desafios, incertezas e esperanças. A gente precisa pensar também que o que nós podemos aprender, estamos aprendendo, e nos tornarmos uma nova sociedade. E assim apresenta sinalizações. Eu quero apresentar sinalizações, ainda que a proposta não é de dar respostas. Nós tínhamos elaborado para o Colum algumas ideias, e eu vou falar, citar rapidamente. Em relação aos alunos com deficiência, os setores especializados estão aprendendo juntos e apresentando suporte. A necessidade, então, de realizar espaços coletivos de discussão e de formação dos professores, dos técnicos, em relação a uma nova proposta curricular, no caso da escola, uma proposta transdisciplinar, problematizar sobre está sendo acontecido sobre o currículo, e inserindo as questões da pandemia, planejar, a gente precisa também, como é que se fazer, planejar ações educativas de recepção desses alunos, né, de orientação remota, mas de acolhimento desses alunos, desses seres humanos, desse novo normal que, por um certo momento, enquanto não houver vacina, o beijar, o abraçar, o andar de mão dada, que é tão normal, vai ter que ser evitado, um aluno com síndromes gripais. Então, iniciar, e já está acontecendo na escola, um novo calendário, pelo menos a gente precisa pensar e acompanhar o movimento das coisas, iniciar a preparação de todos os servidores da escola, professores, técnicos administrativos. Inclusive, no NAPNE, a gente coordena, nós temos um projeto denominado Inclusão Começa na Porta, que é a formação dos técnicos para a inclusão, né? Então, como é que vai ser em relação a esse retorno presencial? Alguém vai ter que aferir temperatura, como é que o aluno entra, como é que não aglomera, onde fica. E a escola já planejou esse possível reinício em salas alternadas com menos alunos, mudança de horário dos intervalos, os alunos não vão ter intervalo, ou a priori, os alunos vão estar 2 dias por semana em horários reduzidos, e os professores passariam a ter uma função de grandes orientadores, o momento daquele encontro presencial ser o momento do aprofundamento, de esclarecimento de dúvidas, de surgimento de novas dúvidas, de encaminhamento de atividades mediadas pelos docentes. Então, nesse retorno parcial, o professor também se reinventa, identificar quais são os alunos com maior vulnerabilidade, a escola já fez isso, enviou um quantitativo para vocês terem uma ideia de mais de 200 alunos que são baixa renda, que possivelmente vão ser contemplados com o chip. E na parte administrativa, grandes desafios. A estrutura não foi pensada, que nem é semelhante à inclusão dos alunos com deficiência. As escolas não foram pensadas para os alunos com deficiência, apesar das normas. Então, depois tem que quebrar tudo, fazer rampa, adaptar a escola. E agora chegou o momento de pensar nas questões sanitárias. Ventilação, distanciamentos, bebedouros, e por aí vai. Então, assim, eu penso que é algo relativamente semelhante. A questão das providências de máscaras para os servidores, isso não é tão simples como já foi falado, no poder público, do próprio álcool em gel, da sinalização das distâncias em fila de lanche, se houver, porque esse dinheiro também poderia ser usado para o uso dos alunos, semelhante ao que aconteceu, está acontecendo no Brasil afora, aqui no Maranhão também. E a realização de campanhas, né, informativas, esclarecedoras, e criar estratégias de acolhimento, escuta de servidores, de alunos que tiveram grandes perdas, que estão tensos. Para concluir, a escola também já planejou uma nova semana pedagógica, um novo encontro pedagógico para agosto, além das reuniões que estamos fazendo, esse período de readaptação nossa de professores, de alunos, e de orientações exclusivas. Certo, gente? São muitas coisas, né? Não sei se essas perguntas são para mim, ou eu vou deixar voltar para o Rafael. Aí depois a gente continua. Obrigado, gente. Desculpa a demora. Obrigado, professor. Essas perguntas agora eu vou ler e aí a gente
Começamos pela Camila, porque aí ela já leu, ela já deve ter pensado nas respostas, depois o professor dá uma lida ali e responde também. Eu também fiz algumas questões aqui para fazer, eu vou fazer no segundo bloco. Primeiro eu vou fazer essas que vieram do público. Bom, desde que a gente começou, né, não é uma pergunta, só um comentário, começou essa coluna, uma coisa tem ficado muito certa, que é uma coisa que a gente já sabia, aqui é uma coluna feita por servidores públicos federais das universidades, né? Todo mundo que desde construindo é servidor. Então a gente já sabe disso, já sabe que o servidor público não trabalha, ou, perdão, que o público não está parado durante essa pandemia, que a universidade está trabalhando talvez até mais e com mais intensidade para resolver os problemas, para pensar na situação. Então essa coluna, em que pese a pouca, o pouco, como é que eu digo assim, a pouca visualização que ela tem, né, se comparado com as mídias que detratam o servidor público federal, detratam a Universidade Pública Federal, mas é importante que a gente coloque na rede para que se possa ver e se possa divulgar o trabalho que está sendo muito intenso de todos os trabalhadores e trabalhadoras das universidades federais. Bom, vou fazer aqui então as perguntas. A primeira pergunta foi feita pelo Santer Matos, e ele diz assim: tenho o prazer e a gratidão de trabalhar com a Camila. É fã da Camila, assim. Gostaria que ela pontuasse, e aí ela e também o professor Paulo, pontuasse, mesmo em grupos menores, como fazer que crianças de 6 a 8 anos entendam que não podem ficar se tocando, que não podem nem tocar e nem ser tocada pelo coleguinha. Eu li um pouco truncado, mas é uma pergunta, se vocês conseguirem responder, mas acho que é uma reflexão que tem que ser feita. Bom, a segunda pergunta é do André Kolbe. André Kolbe é nosso companheiro também do jornal, já escreveu na coluna, escreve em outras colunas do jornal, e contribuiu aqui já com uma live sobre as políticas de assistência social na universidade. Boa noite a todos. Gostaria de saber como está a relação dos CAPs com os responsáveis, né, com os pais. Eles reprovam o ensino remoto, o retorno presencial, ou não? Querem aula ou não querem aula nenhuma até termos a vacina ou medicamento eficaz? Pergunta 3 da Fabiola Paulino, que dá boa noite, excelentes contribuições para o debate. Gostaria que comentasse o papel dos técnicos administrativos em educação que atuam nos CAPs, considerando a diferença entre ensino fundamental e médio. Parece que a gente teve um problema, que a Camila caiu, mas ela já está voltando, e eu vou fazer um comentário aqui, além da questão da intensidade do trabalho, né, que está ficando explícita, tem uma outra questão, a questão da infraestrutura, né? Nós temos, no Brasil, por exemplo, na educação básica, 55% das escolas não tem biblioteca, né? E isso já revelava um problema de estrutura muito grande. E a pandemia revela outros problemas de estrutura enormes e colocam também em xeque mitos que vinham sendo construídos, por exemplo, da inclusão digital, né? Muito se dizia, ainda se diz, que todo mundo tem acesso à internet, na palma da mão tem um computador, né? Mas o que está sendo revelado é que há muita dificuldade para que esse acesso que a gente tem hoje, primeiro,
se torne efetivo, né, para todos, de verdade. E segundo, se transforme em condições de acesso ao conteúdo disponibilizado para além daquele conteúdo superficial de fake news, de memes e de imagens, né? Então, para se fazer uma educação a partir de recursos tecnológicos, parece que não houve um investimento necessário o suficiente. A Camila já voltou e ela já leu as perguntas antes, então nós vamos começar com ela, para ela responder, e depois passamos para o professor continuar fazendo as questões. E no terceiro bloco, eu faço uma ou outra que aparecer nenhuma aqui nos comentários, e aí a gente já parte para as nossas considerações finais. Mas nesse bloco, pode então responder essas 3 perguntas que foram feitas. Camila, tem a palavra. Tá, eu tive um probleminha aí, peço desculpas, a internet caiu, né, tempos de live, isso é muito comum. Então, a primeira pergunta foi do professor Santer. Professor Santer, um abraço, tive o prazer de trabalhar com ele, ainda tenho, né, a gente ainda trabalha juntos, mas ele era diretor do centro pedagógico, eu trabalhei juntamente com ele como assessora por um tempo, é uma pessoa que eu admiro muito. E aí ele perguntou aqui sobre como fazer para as crianças entre 6 e 8 anos de idade, os menores, aí, mesmo que em grupos menores, fazer com que elas entendam que não pode, né, tocar, nem ser tocada pelo coleguinha, para entender os princípios do distanciamento social. É um desafio enorme. Nós temos crianças que chegam ao CP em torno de 5 anos e meio, né, 5 anos e meio, 6. Então, que ainda são bem novinhas, vindo da educação infantil, que é muito normal o contato, o toque físico, o abraço à professora, o abraço aos demais colegas, a troca de brinquedo. Nós temos na sexta-feira o dia do brinquedo no primeiro ciclo, então as crianças levam seu brinquedo e trocam umas com as outras, né? E é um desafio muito grande, mas assim, o que nós temos conversado muito com as famílias, assim, o que a gente tem orientado é que é momento, assim, de ser realista com essas crianças. Então, é uma forma que a gente tem de parceria entre família e escola, é contar com as famílias que já estejam fazendo um trabalho de conscientização das crianças com relação ao vírus, ao que significa esse momento que nós estamos vivendo. E é óbvio, no retorno à escola, o retorno presencial, nós teremos um trabalho, eu diria, hercúleo, de retomar essa conscientização. Então, de fazer conversas reais, não precisa de ser assustador, né? Não precisa de apavorar as crianças, elas são mais sensíveis a essas questões, mas precisam de ser reais. E aí tem várias dinâmicas para isso, né? Vocês já devem ter visto vários vídeos na internet, todo mundo aí tem um filho, sobrinho, filho da amiga, e a gente tem contato com outras crianças, e a gente sabe que a gente pode usar dessas dinâmicas, dispor dessas dinâmicas que a gente vê, de vídeos, para conscientizá-las sobre a importância de lavar as mãos. E aí a gente entra no desafio sanitário, que é construir e ter mais pias para fazer isso na escola, que aí entra um pouco no que o Rafael acabou de dizer sobre a infraestrutura das universidades, né, e das escolas. A UFMG tem 90 anos, e nós temos prédios lá que já têm 90 anos, assim. Então, é uma dificuldade que nós temos, né? Mas é um momento de ser honesto mesmo, explicar a verdade de forma que as crianças entendam, mostrar como a criança pode proteger a si mesma e aos outros. Eu tenho tido contato com algumas crianças, porque nós temos entregado kits de alimentação. Nós conseguimos usar o recurso que a gente recebe do FNDE, como nós somos escola em tempo integral, a gente fornece um café da manhã, um almoço e um lanche da tarde, a gente conseguiu, através de uma lei que foi aprovada agora em abril, a gente tem conseguido entregar um kit mensal para as famílias que manifestam interesse. E algumas crianças até foram, a gente pede para não levar as crianças, mas algumas crianças vão junto com os pais. E algumas delas, a primeira coisa que fazem quando vem lá, quero dar um abraço, Camila, e a gente, calma, não pode, aí tem um segurança, todos de máscara, aí a gente faz a conversa, não pode, lembra, por causa do vírus. Eles já sabem, eles falam, o coronavírus não deixa a gente abraçar agora. Então, assim,
é um trabalho de conscientização mesmo, e aí mostrar como ela pode se proteger e proteger ao outro. Eu acredito que isso é possível. E trabalhar também com essa questão de atos de bondade e generosidade, assim, mostrar para ela vídeos, né? A gente tem visto aí tantas demonstrações de apoio aos enfermeiros, aos médicos, isso tudo colabora para que ela vá tecendo aí um tapete sobre isso tudo que está sendo vivenciado e vai elaborando essas questões. A segunda pergunta do André sobre a relação com os responsáveis, eu percebo que nós tivemos 3 momentos, assim. No primeiro momento, quando a gente suspendeu as aulas, né, as atividades presenciais, teve a gente percebeu assim, uma solidariedade e uma compreensão das famílias. Estava todo mundo assustado, todo mundo com medo, ninguém entendia muito como era o processo. Aqui em Minas, as questões, o número de óbitos, o número de casos demorou um pouco mais, né, a se avolumar, se comparado ao resto do país. Então, assim, aqui no início a gente ficou vendo os outros estados, né, enfrentando isso, teve uma solidariedade, uma compreensão. Teve um segundo momento onde as famílias começaram a questionar, mas e aí, não vai voltar? E aí, vai continuar assim? E aí, não vai fazer nada? E a sensação, o Rafael também bem disse aí, é de que as universidades são paradas, que ninguém está fazendo nada. E nós estamos trabalhando em sistema de home office, né, e assim, trabalhando muito, pensando em todas essas questões de um retorno, né, tanto agora no ensino remoto quanto presencial. Então, as famílias começavam a questionar e aí a gente teve esse momento com elas. Nesse terceiro momento que eu vejo agora, quando a gente falou vai ter o ensino remoto, vai começar no dia 17 de agosto, nós fizemos um vídeo com a gestão da escola, o diretor, o vice-diretor, eu falei ali representando a coordenação pedagógica sobre como vai ser esse processo. Aí eu começo a notar uma certa apreensão dessas famílias. Por quê? Nós fizemos um questionário, aplicamos, nós temos uma realidade também parecida com o que o professor Paulo falou, muitas famílias sem internet, muitas famílias sem computador, muitas famílias, assim, que têm celular e não têm rede de dados. Então, para uso de internet. Então, a questão da inclusão digital é séria, assim, é um problema sério e ele existe, nós temos que encará-lo. E aí as famílias começaram a se sentir apreensivas, como eu vou fazer? Porque eu tenho, por exemplo, quem tem computador, um computador só em casa e a mãe ou o pai estão trabalhando remotamente, tem um filho estudando em outra escola, que tem tido aulas, como é que eu vou fazer com o meu filho? Aí já começou o questionamento, as aulas serão síncronas, serão assíncronas? Então, nesse momento eu percebo um momento de apreensão, uma forma de apreensão. Tem algumas famílias que sim, pedem o retorno presencial, questionam isso, mas a gente tem conversado, não depende de nós, depende de uma série de fatores que nós já dizemos aqui, né? E a gente tenta conversar isso com a família, assim, de forma bem honesta. E nós temos previsto agora, antes de iniciar o ensino remoto emergencial, nós teremos um período de acolhimento das famílias para conversar, acolher essas questões, tentar trabalhar como for possível e tentar minimizar essas questões, essas diferenças e dificuldades que as famílias possam estar tendo nesse período. A terceira pergunta, que é da Fabíola, é do papel dos TAIs, né, que atuam nos CAPs. Então, eu percebo assim, nós trabalhamos lá no centro pedagógico com muita parceria com os docentes, assim. Então, os TAIs têm um papel fundamental, porque mesmo no ensino remoto, que vai precisar de um professor ali, a sala de aula e o aluno, por exemplo, eu, como pedagoga, estarei em todas as turmas do primeiro ciclo para acompanhar quem está participando. Tem uma pessoa que afere frequência, que vai também estar lá no ambiente virtual. A biblioteca está pensando, né, em várias formas de atuar junto. A nutrição, então, assim, é um grupo de pessoas, o pessoal da informática nem se fala, que está por trás disso tudo. Nós temos servidores, por exemplo, que atuam na Secretaria Administrativa e que têm um conhecimento do Moodle, que é a plataforma, o ambiente virtual que nós vamos utilizar, que está por trás, trabalhando no treinamento das famílias, trabalhando em vídeos. Então, assim, tem uma atuação dos técnicos que é fundamental nesse momento, que é de aparato mesmo, de suporte, né, para que esse ensino remoto aconteça. No ensino presencial, então, na volta, né, no retorno presencial, aí que teremos um papel, acho que mais atuante ainda, porque eu acredito que nós atuamos muito como mediadores nesse processo, né? Então, de conseguir acompanhar, para manter as questões de isolamento, de distanciamento social necessário,
E eu vejo que a gente atua muito em parceria mesmo, assim, somos ouvidos, temos uma autonomia dentro da escola, fazemos parte dos colegiados, temos representação, e eu acredito que é isso. Acho que respondi as três, né? Para o professor Paulo poder fazer as suas considerações. Então, gente, boa noite novamente. A primeira pergunta em relação ao acolhimento, as crianças entenderem, crianças menores, sobre essas questões de novas atitudes sociais, o comum não vai se deparar com essa situação, porque, como MUFMA, nossas aulas são a partir do, do quinto ano. Então, nós não temos a faixa etária, mas já pensamos em relação aos estudantes com deficiência, porventura, tem alguma dificuldade no entendimento sobre essas novas posturas de comportamentos sociais. Então, pelo NAPNE, a gente manteve um contato com as famílias dos alunos com deficiência, tanto com os alunos como com os pais. Elaboramos um ambiente virtual, né, mesmo não contabilizando dias letivos, um ambiente virtual no qual a gente apresenta algumas questões sobre essas questões de novos comportamentos, o que é a Covid. Temos a situação também de 2 alunos com TEA, né, transtorno do aspecto do autismo, sendo que ele tem um comportamento mais clássico, relacionado ao autismo, se movimenta muito, não fica muito sentado, quer sair. Então, é algo a ser trabalhado realmente como vai ser esse novo momento. Em relação aos pais, os responsáveis, a gente observa o seguinte, que no primeiro momento, semelhante ao que aconteceu aí com a realidade em Minas, todos ficamos paralisados. E depois as escolas particulares começaram a oferecer aulas à distância. Isso começou a inquietar alguns pais. Hoje, o que acontece? A minha percepção, né, não tem como dar uma resposta cientificamente válida, mas a minha percepção é que os pais querem o retorno e estão concordando com o retorno remoto. Digo isto porque, após uma reunião do Comitê Operativo de Crise do Colégio, saiu uma nota simples, falando de algumas questões. Então, a representante dos pais revelou que o contato que ela tinha com os outros pais, eles estavam muito inquietos, porque a gente não tinha apresentado um calendário, não tinha dito quando ia iniciar, e foi assim como se a reunião não tivesse sido válida, útil. E, posteriormente, na reunião seguinte do comitê, foi definido uma data prevista, e isso aí foi comemorado assim, pela representante dos pais, que eu penso que revela um pouco sobre isso. Então, em relação ao ensino remoto, eu penso que os pais estão a favor desse retorno. Na mesma linha que a Camila coloca sobre o papel dos pais, é fundamental. A escola é feita por todos nós, né? Professores, alunos, todos os servidores envolvidos com esse projeto de educação. Vou dar um exemplo objetivo. O projeto a ser pensado, executado em relação aos próximos períodos na escola, o projeto transdisciplinar, foi pensado e discutido inicialmente por uma equipe pedagógica da escola. Mas aí nós podemos pensar em vários outros sujeitos, por exemplo, a área da assistência social tem feito um trabalho voltado para os alunos mais vulneráveis, a área da psicologia também um trabalho de orientação aos pais e até um atendimento, não é clínico, educacional, alguns casos mais específicos. A área das tecnologias tem sido utilizada de forma fundamental na formação mesmo dos professores para a utilização dessas ferramentas.
E é isso. Também sobre a infraestrutura, que foi dito, como eu comentei, é um grande desafio. Realmente, as nossas instituições elas não foram pensadas, né, nesse cenário sanitário novo, e não são fáceis e repentinas as mudanças. Nós temos uma portaria do Ministério da Educação que possibilita as instituições da graduação, né, instituições de educação superior na rede federal, continuar com atividades não presenciadas até o final do ano. E eu penso que isso também tem a ver com as questões infraestruturais. Tem instituições que precisam fazer uma mudança infraestrutural muito intensa e não teríamos recurso, e mesmo se tivermos recurso, não teríamos tempo dessa construção. Então, é importante esse pensar. E agradeço. Passo de volta para o nosso amigo Rafael. Eu estava mudo, vou falar tudo de novo. Bom, eu vou fazer as perguntas, vou fazer a pergunta que veio lá do Facebook e vou fazer uma pergunta aqui para a gente pensar e aí vocês já podem é, encaminhar então para as considerações finais. Podemos inverter? Começa com o professor Paulo e aí depois a Camila? Tá, vamos lá. Bom, a pergunta que veio lá do chat é a da Margarida Pacheco, vocês devem estar lendo aí, é como vocês pensam em encaminhar o processo de avaliação, né? Mais do que o que vocês pensam, acho que vocês têm que dizer o que vocês pensam mesmo, mas também poder relatar um pouco como está isso na escola, né? Alguns de vocês, acho que os dois, se eu não me engano, falam um pouco do Enem, mas existe a avaliação de um modo geral na escola, né? Existe essa preocupação, ela é um tema relevante. Eu achei legal ouvir essa pergunta. Eu até tinha anotado aqui para fazê-la, mas como veio, coloco lá. E a minha questão que eu vou fazer aqui é a seguinte, que os colégios de aplicação, né, eles têm por vocação a perspectiva que eu chamei aqui de perspectiva laboratorial, né, que tem na vocação, na essência do colégio de aplicação, a ideia da inovação pedagógica, né, de fazer coisas que são importantes, são boas, que podem dar muito certo, para servir de exemplo para as redes municipais, redes estaduais, redes privadas, né? Vamos dizer assim, que a gente, dentro das universidades, tem o privilégio de poder experimentar para poder influenciar positivamente a prática pedagógica, né? Aí eu queria saber o que vocês acham, se nesse momento de pandemia tem surgido a chance, e se essa chance pode ser aproveitada, de pensar novas práticas escolares, novas práticas pedagógicas, novos tempos escola, né, para uma sociedade que talvez a gente possa ter que construir. Porque o professor Paulo falou, destacadamente, que a nossa escola não está preparada para isso. E não só em relação à pandemia, mas em relação à questão dos alunos com necessidades especiais e outras questões de um modo geral, né? Eu fiquei pensando, para que raios, então, a nossa escola está preparada, né? Obviamente, os colégios de aplicação, eles são ambientes diferenciados, eles estão dentro dos campi, eles têm um corpo docente diferenciado, é uma outra realidade em relação às escolas básicas. E talvez por isso possa inovar muito mais, possa estar menos preso para fazer mais do mesmo, mais do que mais do mesmo, né? E pensar justamente que se a gente não está preparado para isso, se a gente realmente quer ficar preparado para isso que está aí, ou se a gente pode construir um novo isso.
né? A minha questão é um pouco nesse sentido, uma reflexão já, se vocês sentem, vocês que estão dentro dos colégios, se vocês sentem que existe esse terreno fértil, pensando uma nova prática pedagógica às escolas, que todo mundo está percebendo que as escolas não estão preparadas para a nossa realidade, né? E se realmente a gente quer se preparar para essa realidade, ou a gente quer preparar todo mundo para uma nova realidade. O que vocês acham sobre essa questão e sobre as demais que estão postas ali? E no finalzinho eu volto para fazer as considerações finais do jornal e fechar a live. Começar por Paulo. mim, né? Paulo, Isso. Muito bem. Em relação à avaliação, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, editou um parecer 55, né, discorrendo sobre as atividades não presenciais no período de pandemia, pós-pandemia, etc. e tal. O Ministério da Educação, homologar o parecer, ele vetou o item sobre avaliação, um dos itens sobre avaliação, na verdade. E isso chamou a atenção do que seria a implicação desse veto e do pedido de retorno ao Conselho Nacional de Educação para pensar sobre isso. Porque lá no item, acho que é 1.6, alguma coisa, não lembro, desse parecer, ele também discute sobre as questões de avaliação nacional, de outras avaliações, não só da aprendizagem. O que a gente percebe da realidade da escola, primeiro, como eu falei, o primeiro período da escola, ele foi no normal antigo. Ele foi nos tempos antes da pandemia, né? E agora, justamente nessa perspectiva de que os colégios de aplicação, eles são laboratórios, espaços de experimentação, de crescimento, de inovação, como foi dito, de influência mesmo, estamos pensando novos caminhos. E por isso que foi definido a questão do uso de um projeto transdisciplinar, uma discussão do currículo de forma transdisciplinar, está sendo construído coletivamente a partir das discussões do setor pedagógico e irradiando para todas as áreas, e a área docente especialmente. Então, o projeto transdisciplinar é isso, tem essa perspectiva de pensar algo que a gente sempre discutiu na universidade, de multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, né? Repensar as fronteiras entre os saberes, entre os conhecimentos. Por que nós estamos tão presos a saberes fragmentados, tentar fazer essa religação, tentar pensar em um todo, conhecimento como um todo, e como é que eles se conectam. Então, é uma grande oportunidade, como eu tinha dito, de experimentarmos algo. Inclusive, ouvimos alguns professores comentando, isso é um grande desafio, mas vamos topar. Então, em algumas reuniões, alguns professores comentando isso, que como vai ser a formação, como vai ser a avaliação, e aí, consequentemente, se pensa a avaliação, se pensa como identificar que esses alunos estão aprendendo, estão seguindo um percurso de aprendizagem importante, estão se apropriando, aprendendo os saberes e transformando tudo isso. Então, como espaço laboratorial, como foi dito, é importante. Aí, também vamos continuar pensando os papéis de professores e alunos, como eu disse anteriormente. O professor não como aquele transmissor de conteúdo, jogar conhecimento, conteúdo, e o aluno, a ideia da tábula rasa, da educação bancária, que há muito tempo se tenta desconstruir. Então, vai ser uma oportunidade de novas experimentações, de se pensar na vida, o que é essencial,
o que nos constitui como seres humanos, o que nos constitui como humanidade planetária. E quando eu falo preparação, não no sentido que nós não estamos preparados, porque como eu vim da educação especial, isso é um discurso antigo, da década de 80 para cá se fala. Então, a gente meio que se esconde atrás. É lógico, essa pandemia ela tem um diferencial. Ela afeta, ela rapidamente nos obrigou a um isolamento físico, tivemos muitas perdas de vida, uma pressão psicológica, midiática poderosa, muita informação, às vezes, deturpada, exagerada, porque é o que vende, e gerou uma situação de conflito psicológico, emocional. Existem até estudos que apontam que esse vírus, a doença em si, pode trazer danos realmente cognitivos futuros, né? Não se sabe, está muita coisa se investigando, mas tem isso. Então, quando eu falo desse preparar, esse novo repentino. Agora, em relação ao uso das tecnologias, é algo que nós precisamos, há muito tempo, se apropriar mais. E não simplesmente refutar, dizer, não concordo com a educação à distância, eu não uso nenhum tipo de recurso, comigo é riscar o texto, é ler o texto e acabou. Então, esse aí a gente precisaria pensar em dinamizar. Eu, por exemplo, gosto muito de ler livro ouvindo o áudio do livro, que é um recurso um recurso de tecnologia assistiva para uma pessoa cega. Para mim é um complemento, porque eu aprendo mais. Eu vou acompanhando o livro e vai lendo. Então, leitores de tela, leitores de livros. Nesse sentido, aí a preparação, a gente precisa romper com esse rótulo de não estarmos preparados. Agora, em relação à pandemia, em relação às mortes, às vidas, nós não esperávamos, assim, de uma forma tão veemente, tão intensa e tão abrupta, como está sendo, né? Tão abrupta. Como eu falei, dia 16 disse que dia 17 não vai mais, de março, e aí começa a se ter perda. Nós tivemos vários colegas acometidos de Covid, pais de alunos, pessoas queridas, amigos que se perderam. Então, é pensar nessa nova humanidade. E, com base nisso, nós temos o lado positivo, que é a da esperança, de nos vermos como pessoas, seres humanos, como pessoas que são iguais diante da lei, né? São seres humanos, são dotados de vida, de sentimentos, de sonhos, que é importante a escola jamais se afastar disso. Nós não somos apenas uma máquina de entrar conhecimento e depois passar no vestibular e ganhar dinheiro, não. E eu vou finalizar agradecendo a essa oportunidade, que possamos ter a oportunidade de refletir, não só refletir, né? Mudarmos. E essa mudança humana, ela tem que começar em mim mesmo, em Paulo. Eu não vou cobrar do Rafael, não, nem da Camila, nem da Fabíola, nem das pessoas que estão acompanhando, estou cobrando de mim. É o momento de eu repensar e de eu mudar minhas concepções. Do valor da minha casa, do valor da vida, do valor das pessoas, do valor de estar perto de alguém. E é isso. Eu creio que nós podemos, sim, sairmos pessoas melhores de uma humanidade também melhor. Obrigado, gente. Boa noite. Tá sem som. Camila, então. Obrigado. Sem som agora? Agora voltou. Uhum. Obrigado, Paulo. E Camila, então, tem a palavra. Então, eu fiquei pensando aqui sobre a avaliação, é um dos desafios que nós temos, né? Um dos inúmeros, não foi nem listado, mas é um dos que nós temos.
no centro pedagógico, a gente está trabalhando com uma perspectiva de diretrizes que ainda estão sendo discutidas, né, como eu falei, mas no centro pedagógico a gente trabalha numa perspectiva de avaliação formativa mesmo, contínua, processual. Então, não vai ser muito diferente do que a gente já faz. A ideia, nós temos um ambiente virtual, lá serão colocadas tarefas, lá terão encontros síncronos e outras atividades assíncronas, e a ideia é, tem uma tarefa lá, o aluno vai postar essa tarefa, o professor vai corrigir, é o mesmo processo do que seria em sala de aula. Possibilita trabalhos em grupos, a plataforma permite muita coisa. Então, a gente está pensando numa perspectiva de uma avaliação mesmo da realização das atividades, da participação em projetos. Trabalhamos dentro de uma universidade, então a gente tem uma perspectiva de uma tria de ensino, pesquisa e extensão. A extensão está sendo totalmente repensada agora, né? Que a extensão é ir para fora. Mas a gente continua com projetos de ensino e pesquisa, então eles serão utilizados também para avaliar os estudantes. E a gente pensou nas perspectivas de uma avaliação interna, verificando as habilidades, conteúdos, o engajamento do estudante, a partir de autoavaliação dos registros dos docentes. Como eu disse, assim, para nós não é um desafio tão grande, porque é um pouco do que a gente já faz. No centro pedagógico, a gente não tem semana de provas, essa avaliação vai muito do trabalho de cada professor, assim. E sobre a fala do Rafael, dos CAPs como uma perspectiva laboratorial, né? E se a gente vê essa possibilidade de novas práticas, eu acredito que sim, assim, eu vejo muito no centro pedagógico um retorno de pesquisas que são desenvolvidas lá dentro por estudantes, tanto de graduação quanto pós-graduação, quanto a própria prática mesmo do fazer docente, dos inúmeros estudantes de graduação que a gente recebe lá, um lugar de formação de professores, então tem ano que passam 400 estudantes por lá, e isso vai refazendo a nossa prática, né? Mas eu entendo também que da mesma forma que a gente pode avançar e pode pensar em novas práticas, nós estamos ainda sob a hierarquia de um sistema de ensino, de educação brasileiro. Então, nós temos as resoluções do Conselho Nacional de Educação, nós temos um Conselho Nacional dos CAPs, que é o CONDECAP, nós ainda estamos sob a tutela de algumas instituições, que eu acho que isso acaba amarrando um pouco o trabalho. Eu acredito que lá no início, quando foram criados os CAPs, a gente tinha uma liberdade maior para inovar, e para pensar em inovação dentro, né, da escola. Hoje a gente fica um pouco mais restrito, eu acho, amarrado mesmo a todo esse sistema de ensino brasileiro, apesar de estarmos dentro de uma universidade. É mais ou menos isso, assim. E aí, pensando aí um pouco, caminhando já para as considerações finais, o pensamento aqui em todas as famílias e amigos que estão aí sofrendo com essa pandemia. A gente não pode fechar os olhos para isso, enquanto a gente está pensando e discutindo essas questões, então tem pessoas com seus entes queridos, né? Tenho amigos já que testaram positivo, pessoas que estão internadas, então é uma tristeza, solidariedade aqui minha, como Camila, mesmo como pessoa, por todas essas vítimas e familiares e amigos, e queria fechar com uma fala do Paulo Freire. Nós somos freirianos e sou uma admiradora dele, que a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir da discussão criadora sob pena de ser uma farsa. Então, o que nós fizemos aqui hoje foi isso. Eu estou sempre aberta ao debate, isso não tem pontos fechados ainda, mas eu acho importante a gente não deixar de debater, porque é isso que vai instigando em nós um processo educativo mesmo, via amor. Eu agradeço muito estar aqui com vocês essa noite, é isso. Obrigado, Camila. Eu agradeço também aqui em nome do Tribuna Universitária e da coluna Universidade de Realidade, né? O Tribuna Universitária é um jornal experimental ainda, né? Mas que vem construindo pontes e fazendo discussões com diversos
grupos e indivíduos também que vislumbram a necessidade de construir alternativas no âmbito da mídia, né? E alternativas, inclusive, às mídias alternativas, enfim. Mas a coluna Universidade e Realidade, ela é uma frente que foi construída e que o jornal serviu de plataforma para fazer essa discussão, né? Ela ainda está dando seus passos iniciais, pensando numa realidade controversa e complexa, mas com certeza tem, na, tem na sua essência a própria essência de um espaço de imprensa alternativo e também um pouco da essência da própria universidade, que é promover o debate, levantar questões, conhecer a realidade, as diversas realidades, né? Reconhecer também que existem diversas realidades que precisam ser consideradas e, sobretudo, fazer a discussão, uma discussão e uma imprensa e um jornalismo, uma imprensa focada na realidade, né? Na realidade dos fatos, mas não só na realidade. E é muito importante demais a contribuição de vocês. Universidade Realidade, que está aberta, né, a textos de todo mundo, né? Vocês que se quiserem enviar, agradeço a todo mundo que assistiu quarta-feira, às 19 horas, na página do Facebook do Jornal Tribuna Universitária, participar de um novo debate, debater a realidade da universidade no contexto da pandemia, no contexto pós-isolamento social e antes da vacina. Agradeço mais uma vez e tchau.